Gangue racista confrontou uma mulher negra em um restaurante, exigindo que ela saísse por ser um local só para brancos. Mal sabiam eles quem realmente estavam enfrentando naquele dia fatídico. Às vezes, o preconceito cega as pessoas para as consequências de seus atos impensados. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O calor de setembro castigava Vale do Cedro com uma persistência quase vingativa. Aquela pequena cidade, do interior de Minas Gerais, normalmente tranquila ao entardecer, parecia derreter sob o sol que se recusava a dar trégua mesmo ao fim do dia. Blair Nascimento empurrou a porta do restaurante Estrela do Sul, sentindo o alívio imediato do ar-condicionado em sua pele. Finalmente, suspirou June, seguindo a amiga para dentro do estabelecimento. Achei que esse plantão não acabaria nunca. As duas haviam passado 12 horas exaustivas no Hospital dos Veteranos. Blair, com sua postura sempre ereta, herança dos anos como capitã dos fuzileiros navais, escolheu uma mesa próxima à janela. De lá podia observar a praça central enquanto descansava. "Você ainda consegue comer depois daquele caso de hoje?" perguntou June, acomodando-se na cadeira de madeira. "Eu mal consigo pensar em comida depois de ver aquela fratura exposta." Blair sorriu discretamente. Seus anos no serviço militar haviam endurecido seu estômago para muito pior. "O corpo precisa de combustível, independente do que os olhos viram," respondeu, estudando o cardápio com calma metódica. O restaurante estava relativamente vazio para uma quinta-feira. Apenas 2 casais de idosos, um grupo de professores da escola municipal e o proprietário, Sr. Adalberto, que polia copos atrás do balcão com um pano branco. A atmosfera era tranquila, com música instrumental baixa preenchendo o ambiente. Elas haviam acabado de fazer seus pedidos quando o sino da porta tilintou violentamente. Um grupo de 5 homens entrou, trazendo consigo o calor da rua e uma energia dissonante que imediatamente perturbou a paz do local. "Os Falcões do Cerrado", murmurou June, abaixando os olhos para o guardanapo. "Pensei que eles só frequentassem o bar da rodovia." Blair manteve sua expressão neutra, mas seus olhos atentos, treinados para avaliar ameaças, registraram cada detalhe. Jaquetas de couro desgastadas, botas empoeiradas, tatuagens mal feitas nos braços expostos. Os motoqueiros ocuparam uma mesa grande no centro do salão, arrastando cadeiras com estardalhaço e rindo alto de piadas que apenas eles pareciam entender. Por alguns minutos, tudo seguiu sem incidentes. O garçom atendeu Blair e June, trazendo os pratos fumegantes. A ex-militar cortava metodicamente seu bife quando percebeu o súbito silêncio que caiu sobre a mesa dos motociclistas. Seguindo seus olhares, notou que todos encaravam sua direção com expressões que variavam entre surpresa e desagrado. Reinaldo Dog Ferraz, o mais corpulento do grupo, cochichou algo para os companheiros que provocou risos contidos. Blair continuou comendo imperturbável, mas seus músculos se tensionaram instintivamente. Conhecia bem aquele tipo de comportamento, a calma que precedia a tempestade. Ela estava certa. Os falcões agora olhavam fixamente para o canto onde as 2 mulheres estavam sentadas, como se acabassem de notar algo profundamente ofensivo em sua presença. O barulho das botas pesadas contra o piso de madeira fez Blair levantar os olhos do cardápio. Reinaldo Dog Ferraz, um homem corpulento com jaqueta de couro preta adornada pelo emblema dos Falcões do Cerrado, aproximava-se com passos firmes e um sorriso torto nos lábios. Seus companheiros observavam da mesa ao lado, rindo entre goles de cerveja. "Vocês estão no lugar errado", disse Reinaldo, apoiando as mãos sobre a mesa de Blair e June. O cheiro de óleo de motor e cigarro invadiu o espaço. "Este canto do restaurante é só para brancos." Sempre foi assim o Estrela do Sul. Blair manteve o olhar fixo, sem demonstrar reação, enquanto June engoliu em seco, seus dedos apertando nervosamente o guardanapo de pano. O restaurante, antes animado com conversas e o tilintar de talheres, mergulhou em um silêncio denso e sufocante. "Não ouviu o que eu disse?" insistiu o motoqueiro, elevando a voz.
Vocês precisam se retirar. Agora! Ao redor, os outros clientes reagiam de formas diversas. Um casal de idosos abaixou a cabeça, fingindo concentração em seus pratos. 2 homens de negócios trocaram olhares cúmplices, como se aquilo fosse apenas mais um episódio corriqueiro. Uma família com crianças se remexeu desconfortável, a mãe sussurrando algo para o marido. O garçom, que se aproximava com água, parou a meio caminho, indeciso. Seu olhar cruzou brevemente com o de Blair antes de desviar para o chão. Ninguém parecia disposto a interferir. June tremia visivelmente agora. A colega de Blair, geralmente falante e animada durante seus jantares após o expediente no hospital, parecia ter perdido a voz. Seus olhos imploravam por uma saída, qualquer saída que evitasse confronto. Estamos esperando, continuou Reinaldo, batendo os dedos na mesa em um ritmo impaciente. Os outros falcões do cerrado riram alto, chamando ainda mais atenção para a cena. Blair respirou fundo. Seus anos nos fuzileiros navais haviam lhe ensinado a manter a calma em situações de pressão extrema. Ela observou o homem à sua frente, não como uma ameaça, mas como alguém que precisava ser enfrentado com estratégia. A ex-capitã ajustou sua postura, endireitando os ombros sem demonstrar medo ou hesitação. O silêncio se estendeu por mais alguns segundos opressivos. Naquele pequeno restaurante do interior de Minas Gerais, o tempo parecia ter parado. O ar-condicionado zumbia ao fundo, único som além da respiração pesada de Reinaldo, que ainda aguardava, confiante em sua intimidação. Blair colocou o cardápio sobre a mesa com movimentos deliberadamente lentos. Ela sabia que sua próxima ação definiria muito mais do que apenas aquela noite. Blair Nascimento manteve-se imóvel por alguns segundos. O restaurante Estrela do Sul, antes barulhento com conversas e o tilintar de talheres, agora estava mergulhado num silêncio pesado. Seus anos como capitã dos fuzileiros navais lhe ensinaram que, em situações de conflito, a primeira reação raramente é a melhor. Sabe, Reinaldo, eu já estive em lugares onde pessoas morreram por muito menos que um assento num restaurante, disse ela. Sua voz calma contrastando com a tensão do ambiente. Não vou sair daqui hoje, nem amanhã, nem nunca por causa da cor da minha pele. Os olhos de Dog se arregalaram ao ouvir seu nome. A ex-militar o encarava sem piscar, sem elevar a voz, sem demonstrar medo. Aquela serenidade desarmou momentaneamente o motoqueiro, que esperava gritos, lágrimas ou fuga. Em 2023, ninguém deveria ter que ouvir que um lugar é só para brancos, continuou Blair. Este país já derramou sangue demais por causa desse tipo de pensamento. June, sentada ao lado da amiga, tremia levemente. Nunca havia presenciado um confronto tão direto. Sempre fora daquelas que abaixava a cabeça, que aceitava as pequenas e grandes injustiças do dia a dia para não criar caso. Mas algo na postura de Blair a tocou profundamente. Os outros falcões do cerrado riram, fazendo gestos obscenos e comentários depreciativos. Tentavam diminuir o impacto das palavras da mulher negra, mas seus risos soavam cada vez mais forçados. Vocês podem rir, disse Blair, agora dirigindo-se ao grupo todo, mas saibam que cada risada dessas só mostra o quanto vocês temem um mundo onde não podem mais intimidar os outros. Um casal de idosos, numa mesa próxima, trocou olhares significativos. Uma garçonete parou de servir, observando a cena com atenção. O gerente do estabelecimento, indeciso, permanecia paralisado próximo ao balcão. June respirou fundo e, pela primeira vez na vida, sentiu-se envergonhada não pelo que outros faziam com ela, mas pelo que ela mesma deixara de fazer tantas vezes. Ergueu o queixo, olhou diretamente para Reinaldo e disse: Estamos jantando aqui. Se isso incomoda vocês, o problema é de vocês. Blair sorriu discretamente para a colega. Aquele pequeno ato de coragem valia mais que 1000 discursos. Os motoqueiros, percebendo que não conseguiriam a reação esperada, começaram a se afastar, resmungando ameaças.
O silêncio foi quebrado por uma discreta salva de palmas vinda de uma mesa distante. A tensão diminuiu, mas algo havia mudado naquele restaurante, e em Vale do Cedro, para sempre. Enquanto Blair Nascimento e June enfrentavam a situação com dignidade, Camila Rodrigues, uma das garçonetes mais jovens do Estrela do Sul, observava tudo de trás do balcão. Com as mãos trêmulas, ela sacou discretamente o celular do bolso do avental e começou a gravar. A jovem sabia que aquilo não era apenas mais um caso isolado, mas o retrato de algo que acontecia diariamente em Vale do Cedro. No vídeo, a postura serena de Blair contrastava com a agressividade de Reinaldo. A ex-capitã dos fuzileiros navais não levantou a voz nenhuma vez, mas cada palavra sua carregava o peso de quem já enfrentou batalhas muito maiores. Ninguém deveria ser intimidado por causa da cor da sua pele, dizia ela com firmeza, enquanto os motoqueiros tentavam provocá-la. Ao terminar seu turno, Camila postou o vídeo em suas redes sociais. Isso aconteceu hoje no restaurante onde trabalho. Até quando vamos fingir que não existe racismo em Vale do Cedro? Escreveu na legenda. Em questão de horas, o registro ultrapassou 10.000 compartilhamentos. Pela manhã, o nome da pequena cidade mineira já figurava entre os assuntos mais comentados do Twitter Brasil. Jornalistas de grandes veículos começaram a ligar para moradores locais, buscando mais informações sobre o incidente e sobre os falcões do Cerrado. O telefone do Hospital dos Veteranos não parava de tocar com pessoas querendo falar com Blair. Marlene Gama, que trabalhava no pequeno jornal local, viu ali a oportunidade que esperava para discutir questões que a cidade sempre varreu para debaixo do tapete. A jornalista começou imediatamente uma investigação sobre outros casos semelhantes que nunca haviam ganhado visibilidade. No grupo de mensagens dos Falcões do Cerrado, o clima era de revolta. Eles não esperavam que um confronto no restaurante pudesse expor tanto a gangue. Reinaldo, especialmente, parecia desconfortável com a repercussão, alternando entre defender suas ações e questionar se não haviam ido longe demais. O delegado Elias Barros acordou com dezenas de notificações em seu celular. Autoridades estaduais cobravam posicionamento e a pressão aumentava a cada minuto. Ele sabia que não poderia mais tratar o caso como apenas uma discussão no restaurante. Vale do Cedro, uma cidade que muitos brasileiros nem sabiam localizar no mapa, tornava-se subitamente o epicentro de um debate nacional sobre racismo estrutural. E Blair, sem jamais ter buscado os holofotes, via-se transformada em símbolo de resistência por um gesto que para ela não foi nada além do que qualquer pessoa deveria fazer diante da injustiça. O celular de Elias Barros não parava de tocar. Sentado em sua sala na delegacia de Vale do Cedro, o delegado observava a pilha de mensagens que se acumulava sobre sua mesa. Desde que o vídeo do confronto no restaurante Estrela do Sul viralizara, sua vida tinha virado de cabeça para baixo. De um lado, ativistas e moradores indignados exigiam providências imediatas contra os Falcões do Cerrado. Do outro, figuras influentes da cidade, algumas que o conheciam desde a juventude, sugeriam que não se fizesse tempestade em copo d'água. Elias, precisamos dar uma resposta à comunidade, disse sua assistente entregando mais uma pilha de recortes de jornais locais. O delegado suspirou profundamente. Em 23 anos de carreira, nunca enfrentara um caso que dividisse tanto a opinião pública local. Pegou o dispositivo e releu as mensagens de Antônio Meirelles, vereador e antigo amigo de pescaria, que insistia em classificar o incidente como apenas uma brincadeira mal interpretada. Elias sabia que não era bem assim. O vídeo mostrava claramente Reinaldo Dog Ferraz intimidando Blair Nascimento apenas por sua cor. O problema é que mexer com os Falcões significava desafiar uma rede de proteção que se estendia por várias camadas do poder local. Pela janela de sua sala, o delegado observou um pequeno grupo que se formava na Praça Central com cartazes pedindo justiça. Entre eles, reconheceu Marlene Gama, a jornalista que não parava de ligar para sua delegacia exigindo posicionamentos oficiais. "Não posso simplesmente ignorar isso", murmurou para si mesmo.
Sua hesitação tinha raízes profundas. Vale do Cedro sempre vivera sob uma aparente harmonia que, na verdade, escondia tensões raciais nunca propriamente enfrentadas. Qualquer ação mais enérgica poderia despertar conflitos adormecidos por décadas. Naquela tarde, quando o telefone tocou novamente, ele reconheceu o número do Hospital dos Veteranos. Era Blair. Com voz calma, a ex-militar não exigiu nada, apenas perguntou se poderia contar com as autoridades locais ou se precisaria buscar instâncias superiores. Não será necessário, respondeu o delegado, sentindo o peso da responsabilidade em suas palavras. Após desligar, Elias ficou contemplando a foto de seu pai, também policial, na parede. O que você faria? Perguntou-se em silêncio. A resposta veio quando seu assistente entrou apressado com mais um relatório. Outras vítimas dos falcões começavam a se manifestar, encorajadas pelo exemplo de Blair. Naquele momento, o homem entendeu que sua omissão seria tão grave quanto o crime que tentavam minimizar. Com determinação renovada, pegou o telefone e convocou uma coletiva de imprensa para a manhã seguinte. O silêncio não era mais uma opção. Após o vídeo viralizar, a rotina de Blair Nascimento mudou drasticamente. Caminhando pelas ruas de Vale do Cedro, ela percebia os olhares que a seguiam, alguns de admiração, outros de puro ódio. No Hospital dos Veteranos, enfermeiras e pacientes a cumprimentavam com sorrisos tímidos, como se agradecessem silenciosamente por sua coragem. O que você fez foi incrível, sussurrou uma senhora idosa enquanto Blair checava seus sinais vitais. Minha neta me mostrou o vídeo. Eu nunca tive coragem de enfrentar essas pessoas. Mas a fama trouxe consequências. Ao chegar em casa numa quarta-feira, a ex-capitã encontrou 3 bilhetes anônimos em sua caixa de correio. Um deles, escrito com letras recortadas de revista, dizia: gente da sua cor devia saber seu lugar. Respirou fundo, guardou os papéis numa pasta e trancou a porta com mais cuidado que o habitual. No dia seguinte, ao estacionar sua caminhonete no hospital, notou a pichação no muro. Fora, intrusa. Colegas tentaram apagar rapidamente, mas ela pediu que fotografassem antes. June ligou preocupada, sugerindo que a amiga ficasse em sua casa por alguns dias. Não vou me esconder, respondeu Blair, com a mesma firmeza que usara contra Reinaldo no restaurante. Os falcões do Cerrado passaram a circular com mais frequência perto de sua casa. Motocicletas roncavam durante a madrugada, interrompendo seu sono. Nas redes sociais, perfis falsos a atacavam com mensagens racistas, enquanto outros a defendiam fervorosamente. O delegado Elias Barros a chamou para conversar, visivelmente desconfortável. Resgatou velhos hábitos dos fuzileiros, observação constante, preparação para o inesperado, avaliação de ameaças. Numa tarde de domingo, enquanto organizava documentos, Blair encontrou uma antiga foto de sua unidade militar. Olhou para aqueles rostos confiantes e lembrou-se das batalhas que enfrentaram juntos. Isso também é uma guerra, pensou, só que em outro campo. No dia seguinte, comprou um novo dispositivo de segurança para sua casa e começou a planejar como proteger não apenas a si mesma, mas todos aqueles que agora olhavam para ela como símbolo de resistência. Blair sabia que sua luta tinha se tornado maior que ela, e estava pronta para isso. Marlene Gama sempre teve o faro jornalístico apurado. Nascida e criada em Vale do Cedro, conhecia cada esquina e segredo da pequena cidade mineira. Quando o vídeo do confronto no Estrela do Sul viralizou, ela enxergou ali mais que uma simples notícia. Viu uma história que precisava ser contada por completo. A jornalista começou a investigar discretamente o passado de Blair Nascimento. Conversou com funcionários do Hospital dos Veteranos, onde a ex-militar trabalhava, e descobriu que, apesar da postura serena, Blair raramente falava sobre sua vida antes de chegar à cidade. Aquele silêncio só aumentava a curiosidade de Marlene. Numa tarde de quinta-feira, enquanto Blair atendia pacientes, a repórter avistou a velha caminhonete Ford estacionada no pátio do hospital. Aproximou-se com cautela, apenas para verificar se havia alguma pista visível. Foi quando notou, sob o banco traseiro, uma caixa de metal parcialmente coberta.
Marlene não invadiu o veículo, mas fez anotações mentais. Dias depois, conseguiu uma entrevista com um antigo colega de Blair nos Fuzileiros Navais. O homem, que pediu anonimato, revelou que a ex-capitã havia recebido 3 medalhas por bravura em missões especiais no exterior. Ela salvou 17 pessoas em uma operação que deu errado. Arriscou tudo, inclusive a carreira. A jornalista descobriu também cartas de agradecimento de famílias de militares e uma foto antiga onde Blair aparecia uniformizada ao lado de autoridades em Brasília. Aquela imagem contrastava fortemente com a mulher discreta, que agora enfrentava uma gangue racista em uma cidade do interior. Por que alguém com esse histórico heróico escolheria viver no anonimato em Vale do Cedro? Questionava-se Marlene, enquanto organizava suas anotações. A resposta parecia estar relacionada a uma missão final, mencionada apenas vagamente nas conversas com ex-militares. O mistério em torno de Blair só aumentava o interesse popular pelo caso. Nos grupos de mensagens locais, teorias surgiam sobre o passado da ex-capitã. Alguns diziam que ela estava escondida em proteção a testemunhas. Outros especulavam sobre missões secretas. Marlene sabia que precisava ter cuidado. A história de Blair não era apenas sobre seu confronto atual com os Falcões do Cerrado. Havia camadas mais profundas ali. Um passado de coragem, escolhas difíceis e, talvez, feridas que ainda não haviam cicatrizado completamente. A jornalista decidiu que precisava conversar diretamente com Blair, não para expor seus segredos, mas para entender como aquela mulher, acostumada a batalhas muito maiores, encarava agora a luta contra o racismo em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. O ronco das motocicletas tornou-se uma presença constante na rotina de Blair Nascimento. 3 dias após o vídeo viralizar, ela percebeu a primeira moto seguindo-a no caminho para o Hospital dos Veteranos. No dia seguinte, eram 2. Na semana seguinte, um comboio de 5 veículos a escoltava à distância, nunca se aproximando o suficiente para configurar a ameaça direta, mas sempre visíveis nos retrovisores de sua caminhonete. Os Falcões do Cerrado haviam escolhido uma tática mais sutil que o confronto direto. Pela manhã, Blair encontrou a primeira pichação no muro próximo à sua casa. Vale do Cedro tem dono. 2 dias depois, outra mensagem apareceu no caminho para o hospital. Quem avisa amigo é. Estão tentando te intimidar, alertou June durante um café rápido no Estrela do Sul. Talvez você devesse procurar o delegado Barros. Blair bebericou seu café, observando pela janela os moradores que agora a cumprimentavam com acenos discretos de admiração. Elias está de mãos atadas. Sem provas concretas, ele não pode fazer muito, respondeu, ajustando a postura militar que anos nos fuzileiros navais haviam impregnado em seus movimentos. A ex-capitã implementou novas rotinas de segurança, variava os horários de saída, estacionava em locais diferentes. E passou a verificar os arredores de sua casa antes de entrar. Não era a primeira vez que enfrentava ameaças. Durante sua carreira militar, havia aprendido que o medo era um conselheiro útil, mas um péssimo mestre. Numa terça-feira chuvosa, Blair encontrou Reinaldo Dog parado sozinho, próximo ao seu veículo no estacionamento do hospital. Ela manteve a calma, aproximando-se sem hesitação. Se veio me assustar, está perdendo seu tempo, disse firmemente. O motoqueiro balançou a cabeça. Vi avisar. Eles estão planejando algo para o fim de semana. Nada contra você diretamente, mas, ele hesitou, vão pichar frases racistas nos principais pontos da cidade. Por que você está me contando isso? Porque isso vai longe demais, murmurou, evitando seu olhar. Naquela noite, ao dirigir para casa, Blair notou como o Vale do Cedro parecia diferente. Alguns moradores começaram a apagar as pichações ofensivas. Outros instalavam câmeras de segurança em suas casas e comércios. A cidade silenciosa estava, aos poucos, encontrando sua voz. Ao chegar em casa, encontrou um bilhete na porta. Você não está sozinha. Não havia assinatura, mas reconheceu a caligrafia de Marlene Gama. A jornalista estava certa.
A cada intimidação dos falcões, mais pessoas se posicionavam ao lado da ex-militar. Blair guardou o bilhete junto às suas medalhas militares. O medo existia, sim, mas sua determinação era maior. Ela sabia que sua resistência tranquila inspirava mais que qualquer discurso inflamado. Com a repercussão do vídeo e as ameaças crescentes, Blair Nascimento percebeu que não era a única mulher vulnerável em Vale do Cedro. Enquanto guardava suas medalhas militares na gaveta da mesa de cabeceira, uma ideia tomou forma em sua mente. Se os falcões do Cerrado intimidavam uma ex-capitã dos fuzileiros navais, o que não fariam com mulheres sem seu treinamento? Numa terça-feira úmida de setembro, Blair procurou a diretora da Escola Municipal Monteiro Lobato. Expôs seu plano com a mesma objetividade que usava nos relatórios militares: aulas gratuitas de autodefesa para mulheres, 2 vezes por semana, na quadra da escola. A diretora, que assistira ao vídeo do restaurante dezenas de vezes, não hesitou em ceder o espaço. No primeiro dia, apenas 6 mulheres apareceram, todas amigas de June. Vestidas com roupas de ginástica simples, olhavam com desconfiança para a ex-militar que prometia ensinar-lhes a se defender. Blair começou mostrando técnicas básicas de escape, sua voz calma contrastando com a intensidade dos movimentos. Não se trata de violência, explicava enquanto demonstrava como quebrar uma imobilização de pulso. Trata-se de confiança, de saber que você pode sair de uma situação perigosa. Na semana seguinte, o número dobrou. No final do mês, mais de 40 mulheres lotavam a quadra, vindas de todos os cantos da cidade. Donas de casa, estudantes, profissionais liberais e, principalmente, moradoras das periferias de Vale do Cedro, onde a presença dos falcões era mais intimidadora. Marlene Gama apareceu para fazer uma reportagem e acabou se inscrevendo nas aulas. A jornalista observava fascinada como Blair transformava mulheres assustadas em pessoas mais confiantes, não apenas ensinando golpes, mas compartilhando histórias de resistência. "Você não precisa ser uma heroína", dizia a ex-capitã enquanto ajudava uma senhora de 60 anos a praticar uma esquiva. "Só precisa saber que merece respeito e segurança." O delegado Elias passou pela quadra certa noite observando discretamente a aula. Viu rostos que conhecia das ocorrências não registradas. Mulheres que antes baixavam o olhar quando cruzavam com os motoqueiros na rua. Agora, elas aprendiam a encarar o medo de frente. Blair sabia que não estava apenas ensinando defesa pessoal. Estava construindo uma rede de proteção e solidariedade. Quando uma das alunas relatou ter sido seguida por um dos falcões, outras 5 se ofereceram para acompanhá-la até em casa nos dias seguintes. A quadra da escola, antes vazia nas noites de terça e quinta, transformou-se num espaço de resistência silenciosa. Ali, sob as luzes fluorescentes e o piso de concreto desgastado, nascia uma nova força em Vale do Cedro. Uma que não precisava de ameaças para se fazer respeitar. June recebeu a notícia com um misto de surpresa e orgulho. O senhor Adalberto Mendonça, proprietário do Estrela do Sul, havia lhe oferecido a posição de gerente assistente. Após 3 anos servindo mesas, aquela promoção significava não apenas um aumento salarial considerável, mas também o reconhecimento de sua dedicação. "Você tem potencial, menina. É preciso de alguém de confiança para me ajudar a administrar este lugar", disse o dono do restaurante, ajustando os óculos de armação dourada. A alegria durou pouco. Naquela mesma tarde, enquanto organizava o estoque, June encontrou um envelope com o logotipo dos Falcões do Cerrado. Dentro, agradecimentos ao patrocinador oficial dos eventos da gangue, com a assinatura do senhor Adalberto. A descoberta caiu como um peso sobre seus ombros. Aquele homem que sempre tratou com respeito financiava o mesmo grupo que humilhara Blair Nascimento. Como poderia aceitar um cargo de confiança sabendo disso? Durante 3 dias, a jovem mal conseguiu dormir. Lembrou-se de todas as vezes em que testemunhou comentários racistas no restaurante e permaneceu calada. De cada olhar de desprezo que fingiu não notar,
de cada piada ofensiva que respondeu com um sorriso forçado para garantir a gorjeta. Na quarta-feira, após seu turno, June dirigiu-se ao Hospital dos Veteranos. Encontrou Blair saindo do plantão, o jaleco branco dobrado sobre o braço. "Preciso te contar uma coisa", disse, a voz trêmula. As duas caminharam até uma praça próxima. Sentadas em um banco de madeira desgastado, June finalmente abriu seu coração. Falou sobre a proposta, a descoberta do envelope e principalmente sobre seu histórico de silêncio diante do racismo cotidiano. "Sempre me considerei uma pessoa boa, sabe? Mas agora percebo que ser boa não é suficiente quando se permanece em silêncio diante da injustiça", confessou, enxugando uma lágrima. A ex-militar ouviu atentamente, sem interromper. Seus olhos, cansados do plantão, refletiam compreensão. "Não posso te dizer o que fazer, June, mas posso dizer que entendo seu dilema." "Às vezes a linha entre sobreviver e compactuar é muito tênue", respondeu Blair, colocando a mão sobre o ombro da amiga. "Como você encontrou coragem para enfrentá-los naquele dia?", perguntou June. "Não foi coragem, foi necessidade. Chega um momento em que o silêncio dói mais que o confronto", explicou a veterana. "O importante não é o que você fez até ontem, mas o que escolhe fazer a partir de hoje", enquanto o sol se punha em Vale do Cedro. As duas mulheres permaneceram ali, discutindo possibilidades e consequências. June sabia que sua decisão, qualquer que fosse, marcaria um novo capítulo em sua vida. O convite chegou numa manhã de quarta-feira. Blair Nascimento recebeu o envelope oficial, enquanto organizava medicamentos no Hospital dos Veteranos. A comissão organizadora do Dia dos Veteranos solicitava sua presença como oradora principal na cerimônia anual, uma honra raramente concedida a mulheres, muito menos a mulheres negras em Vale do Cedro. Seria uma honra ter uma ex-capitã dos fuzileiros navais compartilhando sua experiência, dizia a carta assinada pelo prefeito. Blair sentiu um misto de orgulho e apreensão. Desde o incidente no Estrela do Sul, sua vida tinha se transformado num constante ato de equilíbrio entre coragem e cautela. A notícia do convite espalhou-se rapidamente. June foi a primeira a ligar, empolgada com a possibilidade de ver a amiga sendo reconhecida publicamente. "Você merece isso", disse ela, depois de tudo que enfrentou. Mas nem todos compartilhavam desse entusiasmo. Na Câmara Municipal, 3 vereadores da ala conservadora apresentaram uma moção para impedir a participação de Blair. O texto, repleto de eufemismos, alegava preocupações com a segurança pública e potencial para manifestações que desvirtuariam o caráter solene da cerimônia. Marlene Gama, sempre atenta, publicou uma reportagem detalhando como os mesmos vereadores mantinham relações amistosas com os Falcões do Cerrado. A jornalista destacou que um deles era tio de um dos motoqueiros envolvidos no incidente do restaurante. A tentativa de censura gerou o efeito contrário. Em menos de 2 dias, uma petição online reuniu 2.000 assinaturas, número expressivo para uma cidade pequena como Vale do Cedro. Grupos de estudantes organizaram uma vigília na Praça Central, e veteranos de guerra de cidades vizinhas anunciaram presença no evento em solidariedade à ex-capitã. O delegado Elias Barros encontrou-se reservadamente com Blair numa cafeteria próxima ao hospital. "Não posso tomar partido oficialmente", disse ele, "mas garanto segurança reforçada durante seu discurso." Para surpresa de muitos, Edwin Tomé, o antigo juiz, manifestou-se publicamente. Em carta aberta ao jornal local escreveu: "Silenciar uma militar condecorada por medo de enfrentar verdades incômodas seria desonrar todos os uniformes que celebramos nessa data." Na véspera da cerimônia, Blair sentou-se na varanda de casa, relendo o discurso que preparara. Não falaria apenas sobre patriotismo ou bravura em combate. Falaria sobre a coragem cotidiana, sobre enfrentar batalhas invisíveis, sobre como o verdadeiro heroísmo muitas vezes acontece em restaurantes comuns, em decisões simples de não se curvar ao ódio. O telefone tocou. Era June, perguntando se ela estava nervosa. Blair sorriu, olhando para as medalhas que raramente exibia. "Não", respondeu. "Apenas pronta." O sol se punha quando Blair Nascimento recebeu uma ligação inesperada em seu celular.
Uma voz grave e hesitante se identificou como Edwin Tomé, o antigo juiz municipal, pedindo o encontro reservado. Intrigada, a ex-capitã dos fuzileiros navais concordou, sugerindo o banco mais afastado da praça central. Quando chegou ao local combinado, Blair avistou o senhor de cabelos grisalhos sentado sozinho, as mãos inquietas sobre a bengala de madeira. Edwin Tomé era uma figura quase mítica em Vale do Cedro. Seus 40 anos de magistratura haviam moldado a justiça local, e seu nome ainda ecoava nos corredores do fórum com reverência. Senhorita Nascimento, agradeço por vir, disse o magistrado, indicando o espaço ao seu lado. O que estou prestes a dizer deveria ter sido dito há muito tempo. Blair sentou-se, mantendo a postura serena que a caracterizava. O juiz respirou fundo antes de continuar. Em 1987, uma jovem negra foi impedida de entrar no baile de formatura do colégio estadual. Eu estava presente, vi tudo, e não fiz absolutamente nada. A voz do idoso falhou. Aquela não foi a primeira nem a última vez que me calei. O silêncio entre eles pesou como chumbo. A brisa noturna agitava as folhas das árvores enquanto Edwin revelava caso após caso, sentenças brandas para agressores brancos, rigor excessivo com réus negros, omissões sistemáticas que construíram sua carreira. Quando vi seu vídeo, quando vi sua dignidade diante daqueles homens, algo dentro de mim desabou, confessou o juiz, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Percebi que meu silêncio ajudou a construir o Vale do Cedro onde os falcões do cerrado se sentem no direito de humilhar uma mulher em público. Blair observou atentamente o homem à sua frente, não com raiva, mas com a compreensão de quem conhecia o peso das escolhas difíceis. Tenho recursos, influência e tempo, senhorita Nascimento. Não posso mudar o passado, mas posso ajudar a construir um futuro diferente. Edwin então propôs financiar as aulas de autodefesa, abrir espaço para debate sobre racismo no antigo clube social e usar sua influência para pressionar o Conselho Municipal por políticas antirracistas. Quando se despediram, o aperto de mão entre a ex-militar e o magistrado aposentado selou mais que um acordo. Era um pacto de reparação histórica. Blair voltou para casa, pensando que a verdadeira coragem às vezes vinha de lugares inesperados. E que Vale do Cedro, talvez, tivesse mais aliados silenciosos do que ela imaginava. O delegado Elias Barros encarou os papéis sobre sua mesa com um olhar cansado. Uma foto de Reinaldo Dog Ferraz estava anexada ao relatório preliminar, junto com documentos que traçavam uma conexão que ele preferia ter esquecido. Seu primo de segundo grau, Arlindo, era padrinho de batismo do irmão mais novo de Reinaldo. Um parentesco distante, mas suficiente para quem pensa local começasse a especular. Delegado, a repórter da Folha de Vale do Cedro está na recepção novamente. Avisou sua secretária pela terceira vez naquela manhã. Elias passou a mão pelo rosto, sentindo o peso das noites mal dormidas. 25 anos de carreira policial estavam sendo colocados em xeque por causa de um laço familiar que nem ele mesmo lembrava existir até Marlene Gama desenterrar o fato em sua investigação jornalística. Diga que estou em reunião, respondeu automaticamente, sabendo que essa desculpa já não funcionaria por muito tempo. No fundo, o veterano da polícia entendia que a questão era muito maior que um simples caso de perturbação em estabelecimento comercial. O episódio no restaurante Estrela do Sul havia exposto as veias abertas de Vale do Cedro, uma cidade que sempre se orgulhou de sua harmonia racial, harmonia esta mantida pelo silêncio dos oprimidos. Seu telefone tocou. Era o prefeito, querendo conselhos sobre como acalmar os ânimos. Elias sabia traduzir o pedido. Queriam que ele minimizasse o caso, que tratasse Blair Nascimento como uma agitadora, não como vítima. Não posso fazer isso, murmurou para si mesmo, desligando sem atender. Na parede de seu escritório, uma foto antiga mostrava Elias recebendo uma medalha por bravura. Ao lado dele, sorrindo, estava o pai de Reinaldo, então um respeitado comerciante da cidade. Aquela foto representava uma época em que as coisas pareciam mais simples. Quando o delegado acreditava que bastava seguir as regras para fazer justiça. Agora,
Com 56 anos, o policial percebia que seu silêncio, diante de pequenas injustiças, havia contribuído para criar um ambiente onde os falcões do cerrado se sentiam à vontade para humilhar uma mulher em público, apenas por sua cor. Elias abriu a gaveta e tirou um distintivo antigo, lembrança de seu primeiro dia na polícia. Girou o objeto entre os dedos, recordando o juramento que fizera. Proteger e servir a todos, sussurrou. Naquela tarde, o delegado tomou uma decisão. Ligou para Blair, pedindo uma conversa reservada. Era hora de escolher um lado, não entre pessoas, mas entre o certo e o errado. Pela primeira vez em décadas, Elias sentiu o peso da omissão deixando seus ombros, substituído pela responsabilidade de uma escolha consciente. A correspondência se acumulava na mesa da sala de Blair Nascimento. Cartas chegavam diariamente, algumas em envelopes coloridos com mensagens de apoio, outras em papéis amassados com ameaças mal disfarçadas. A ex-capitã dos fuzileiros navais suspirou enquanto abria mais uma. "Volte para o seu lugar", dizia o bilhete anônimo, sem assinatura, mas com a clara intenção de intimidá-la. Fazia quase 2 meses desde o incidente no Estrela do Sul, e Blair não imaginava que enfrentar Reinaldo e seus comparsas traria tamanha reviravolta à sua vida. O que deveria ter sido apenas um jantar tranquilo após o plantão se transformou numa batalha diária que ela não havia escolhido lutar. As noites se tornaram mais difíceis. Ela se virava na cama, pensando nas mulheres que agora a procuravam para compartilhar histórias semelhantes. O sono, antes tranquilo, agora era interrompido por pesadelos onde as ameaças se concretizavam. Pela manhã, olheiras profundas denunciavam seu cansaço no espelho do banheiro. "Talvez eu devesse simplesmente ir embora", murmurou para si mesma enquanto tomava café, observando pela janela se havia algum motoqueiro vigiando sua casa. June havia ligado na noite anterior, preocupada. A amiga percebera o desgaste no rosto de Blair durante o último encontro delas. "Você não pode desistir agora", disse a colega pelo telefone. "Você viu como as meninas te olham nas aulas de autodefesa." Blair sabia que June estava certa. Na última aula na quadra da escola, uma adolescente de apenas 15 anos confessou que, pela primeira vez, sentiu coragem de enfrentar o assédio que sofria no caminho para casa. "A senhora me ensinou que ficar quieta não é proteção, é prisão", dissera a menina, com os olhos brilhando. A veterana militar caminhou até sua caminhonete, acariciando o volante gasto pelo tempo. Quantas vezes havia pensado em sumir, dirigir sem rumo, recomeçar em outro lugar? Seria fácil. Já havia feito isso antes, após deixar a carreira militar. No retrovisor, viu o reflexo da medalha pendurada no espelho interno, lembrança de uma missão onde salvara vidas sob fogo cruzado. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Lembrou-se das palavras de seu antigo comandante. O celular vibrou. Era uma mensagem de Elias Barros, o delegado. "Precisamos conversar sobre novas ameaças. Posso passar no hospital hoje?" Blair respirou fundo. O fardo era pesado demais às vezes. Mas olhou novamente para a medalha e lembrou-se de todas as batalhas que já havia vencido. Esta seria apenas mais uma. Difícil, dolorosa, mas necessária. Ligou o motor do veículo e partiu para mais um dia no Hospital dos Veteranos, sabendo que sua luta agora era maior que ela mesma. A manhã em Vale do Cedro amanheceu com uma surpresa inesperada. Um homem alto, de postura militar inconfundível, desceu de um ônibus interestadual carregando apenas uma mochila. Perguntou por Hospital dos Veteranos e seguiu determinado em sua direção. Quando Blair Nascimento saía de seu plantão, encontrou-o sentado no banco da recepção. "Capitã Nascimento", disse ele, levantando-se rapidamente. "Sargento Rodrigo Mendes, senhora." Blair o reconheceu imediatamente. Haviam servido juntos nos fuzileiros navais 7 anos atrás. Ela o convidou para um café na lanchonete próxima, longe dos olhares curiosos que agora seguiam por toda parte. "Vi seu vídeo nas redes sociais", explicou Rodrigo, mexendo a colher no café. "Não consegui ficar parado quando reconheci a mulher que salvou minha carreira." Durante a conversa,
o ex-subordinado revelou a outros clientes da lanchonete que Blair havia aberto mão de uma importante promoção anos atrás. Na época, um erro de cálculo em uma operação conjunta poderia ter custado a carreira de Rodrigo. Embora a falha não fosse exclusivamente dele, a ex-capitã assumiu a responsabilidade perante seus superiores. Ela poderia ter sido major, talvez até tenente-coronel hoje, comentou o sargento, enquanto Blair observava seu café com desconforto pela exposição. Mas preferiu proteger sua equipe. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade pequena. Marlene Gama, sempre atenta a novos desenvolvimentos, entrevistou Rodrigo na Praça Central. O relato humanizou a imagem de Blair, que muitos viam apenas como um símbolo distante de resistência. June, ao saber da história durante seu turno no Estrela do Sul, sentiu uma admiração ainda maior pela amiga. Ela nunca mencionou isso, comentou para os clientes que discutiam o assunto. Até mesmo o delegado Elias, que mantinha uma distância profissional do caso, reviu sua percepção. Aquela não era apenas uma mulher determinada a enfrentar os falcões do Cerrado. Era alguém com um histórico consistente de integridade. Não vim para complicar sua vida, garantiu Rodrigo quando caminhavam pela calçada. Só achei que as pessoas deveriam conhecer quem você realmente é. Blair sorriu discretamente. A imagem de heroína fria, que alguns tentavam construir, se desfaziam aos poucos. Ela era humana, com falhas, medos e momentos de altruísmo que nunca usou para se promover. Quando Rodrigo partiu no dia seguinte, deixou para trás mais que memórias. Trouxe uma dimensão que faltava à narrativa de Vale do Cedro. Antes de ser um símbolo, Blair Nascimento era uma mulher de carne e osso, cuja coragem vinha não da perfeição, mas da consistência de suas escolhas ao longo da vida. Reinaldo Dog Ferraz estacionou sua motocicleta a 2 quadras do Hospital dos Veteranos. Seu coração batia acelerado enquanto esperava Blair Nascimento sair do plantão. Após semanas de reflexão e noites insones, ele havia tomado uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Quando a ex-capitã dos fuzileiros navais apareceu no estacionamento, Reinaldo respirou fundo e caminhou em sua direção. Blair imediatamente ficou em alerta, sua postura militar denunciando anos de treinamento. "Preciso falar com você", disse ele, mantendo distância respeitosa. "Estou saindo dos falcões, quero testemunhar contra eles." A desconfiança era evidente no olhar de Blair. Ela observou atentamente o homem que semanas antes a havia humilhado no restaurante Estrela do Sul. Reinaldo parecia diferente, o ar de arrogância substituído por uma expressão cansada. "Por que deveria confiar em você?" perguntou Blair, cruzando os braços. "Não deveria", respondeu ele, surpreendendo-a com sua honestidade. "Mas estou disposto a conversar a sós, em qualquer lugar público que você escolher." Eles se encontraram no dia seguinte, na praça central de Vale do Cedro. Reinaldo chegou primeiro, nervoso, olhando constantemente para os lados como quem teme ser observado. "Os falcões não sabem que estou aqui", explicou quando Blair se sentou. "Se descobrirem, estou morto." Durante 1 hora, o motoqueiro desabafou. Contou como crescera, ouvindo piadas racistas do pai, como a gangue havia se tornado sua única família depois que a mãe morrera. Admitiu, com voz embargada, que nunca havia questionado seus próprios preconceitos até ver a repercussão do vídeo. "Não estou pedindo perdão", disse Reinaldo, encarando o chão. "Só percebi que não quero mais fazer parte disso." Blair estudava cada expressão, cada gesto. Seus anos de serviço militar a haviam ensinado a ler pessoas. O homem à sua frente parecia genuinamente perturbado. "O que você espera conseguir testemunhando?" perguntou ela. "Nada para mim. Só quero fazer algo certo pela primeira vez." Quando se despediram, Blair ainda não havia decidido se confiaria nele, mas reconheceu ali algo familiar, a luta interna de quem começa a questionar verdades absolutas que carregou por toda a vida. "Vou pensar", disse ela, levantando-se. "E Reinaldo, cuidado." Ele assentiu, agradecido pelo uso de seu nome, não do apelido da gangue. Era um pequeno gesto, mas representava a possibilidade de ser visto como pessoa, não como símbolo. Blair,
Mesmo cética, reconheceu naquele momento que a mudança, às vezes, começa com uma pequena faísca. E talvez Reinaldo fosse essa faísca em Vale do Cedro. A verdade, como Blair Nascimento bem sabia de seus tempos nos fuzileiros navais, era frequentemente a primeira baixa em qualquer conflito. Quando o vídeo original da confusão na Estrela do Sul começou a circular em grupos extremistas ou mensagens, ela percebeu que a situação estava prestes a piorar. Trechos editados do confronto apareceram em diversas plataformas, com legendas falsas sugerindo que a ex-capitã havia ameaçado os motoqueiros primeiro. Olha como ela provoca, típico vitimismo, dizia uma das legendas sobre um trecho que mostrava apenas Blair de pé, sem o contexto das ofensas racistas que a precederam. Em outra versão, sua voz foi distorcida para parecer mais agressiva. Vale do Cedro, antes uma pacata cidade do interior mineiro, agora fervilhava com tensões há muito tempo reprimidas. Na Praça Central, grupos se formavam para discutir o caso. Cartazes apareceram defendendo ambos os lados. As redes sociais locais transformaram-se em campos de batalha virtual, com moradores que nunca haviam se posicionado politicamente agora tomando lados. Marlene Gama, tentando manter a integridade jornalística, publicou uma análise comparativa entre o vídeo original e as versões editadas, mas isso apenas intensificou o debate. Até mesmo o delegado Elias Barros foi questionado sobre sua posição quando um grupo de manifestantes se reuniu em frente à delegacia exigindo justiça verdadeira. Blair observava tudo com a calma estratégica que a caracterizava. Numa tarde de quarta-feira, quando um grupo de apoiadores furiosos planejava uma manifestação em frente à oficina onde trabalhava um dos falcões, ela apareceu inesperadamente. Não é assim que mudamos mentes e corações, disse a ex-militar, sua voz firme silenciando a multidão. Não podemos combater ódio com mais ódio. Ela convocou uma reunião no salão da escola municipal, onde suas aulas de autodefesa já aconteciam. Com Júnior ao seu lado, Blair falou sobre responsabilidade, sobre como a manipulação de informações alimentava ciclos de violência que beneficiavam apenas os extremos. Exijo dos nossos líderes a mesma coragem que estou vendo em vocês, declarou, olhando diretamente para Edwin Tomé, que assistia da primeira fileira. O antigo juiz assentiu, compreendendo o recado. Naquela noite, enquanto voltava para casa em sua caminhonete, Blair notou um bilhete no para-brisa. Diferente das ameaças anteriores, este dizia simplesmente obrigada por nos ensinar a lutar sem violência. Não havia assinatura, mas a caligrafia era jovem, talvez de alguém que estivera presente na reunião. A ex-capitã sorriu levemente. A batalha pela verdade seria longa, mas pela primeira vez ela sentiu que não lutava sozinha. A feira de Natal de Vale do Cedro transformou a Praça Central em um cenário de luzes coloridas e barracas decoradas. O aroma de quentão e biscoitos de canela preenchia o ar frio da noite quando Blair Nascimento foi chamada ao palco improvisado. O prefeito anunciou uma homenagem surpresa à ex-capitã dos fuzileiros navais por sua coragem inspiradora e contribuição à comunidade. Blair caminhou hesitante até o microfone, sentindo o peso dos olhares. Nunca buscara reconhecimento público, mas ali estava, diante de centenas de pessoas. Em a multidão, Juni sorria orgulhosa ao lado de Marlene Gama, que registrava tudo para seu próximo artigo. O delegado Elias Barros observava atentamente da lateral da praça, visivelmente mais relaxado que nos meses anteriores. Agradeço a homenagem, mas não fiz nada além do que qualquer pessoa deveria fazer. Começou Blair, sua voz serena ecoando pelos alto-falantes. Foi quando o tumulto começou. Um homem de jaqueta de couro surgiu empurrando pessoas, gritando insultos racistas. Era Marcos Vidal, um dos membros mais agressivos dos Falcões do Cerrado. O coração de Blair acelerou, reconhecendo o perigo. Sua mão instintivamente procurou o celular, pronta para chamar reforços. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Em vez de gritos ou confusão, um silêncio absoluto tomou conta da praça. Ninguém respondeu às provocações. Marcos continuou berrando, mas sua voz ecoava sozinha, cada vez mais fraca diante do silêncio coletivo. Desconcertado, o homem olhou em volta, encontrando apenas rostos firmes e determinados.
Até mesmo as crianças permaneciam caladas, como se entendessem a importância daquele momento. Edwin Tomé, o antigo juiz, deu um passo à frente e simplesmente apontou para a saída da praça, sem uma única palavra. Outros seguiram seu exemplo, apontando silenciosamente para longe. A mensagem era clara. Aquele ódio não tinha mais lugar em Vale do Cedro. Marcos recuou, derrotado não por violência, mas pela união pacífica que nunca esperara encontrar. Quando deixou a praça, aplausos espontâneos explodiram, não celebrando sua saída, mas a vitória coletiva sobre o medo. Blair retomou seu discurso com a voz embargada. O que acabamos de testemunhar é mais importante que qualquer homenagem. Vale do Cedro mostrou que aprendeu a responder ao ódio com dignidade. Ao descer do palco, a ex-militar foi abraçada por June, que sussurrou: "Você mudou esta cidade para sempre." Blair sorriu, sentindo pela primeira vez que aquele lugar também era seu lar. Não era apenas tolerada, era verdadeiramente acolhida. 6 meses haviam se passado desde aquela noite no Estrela do Sul. Blair Nascimento observava, da janela de sua casa, as luzes de Vale do Cedro começando a acender no crepúsculo. O que começara como um simples jantar transformara-se em um movimento silencioso de resistência e mudança. Nas aulas de autodefesa que ministrava 3 vezes por semana, a ex-capitã dos fuzileiros navais não ensinava apenas técnicas de proteção. Ela compartilhava histórias de sua carreira militar, das vezes em que precisou erguer a voz quando ninguém mais o fazia. Mulheres de todos os cantos da cidade, especialmente das periferias, encontravam ali não apenas segurança física, mas também emocional. "Você mudou minha vida", disse uma jovem estudante após a aula, com lágrimas nos olhos. "Agora sei que posso ficar e lutar, não apenas fugir." Blair sorriu, sentindo o peso e a honra daquela responsabilidade. Seu apartamento estava repleto de cartas de apoio, convites para palestras e até propostas para escrever um livro. Mas ela preferia o trabalho direto com a comunidade, vendo os resultados em cada rosto, em cada história transformada. O delegado Elias surpreendeu a todos quando anunciou a criação do programa Cedro para Todos, uma iniciativa que promovia diálogos entre a polícia e comunidades marginalizadas. Ele havia finalmente escolhido um lado, o da justiça, não o das velhas alianças. Nos encontros semanais na Praça Central, o veterano de carreira falava abertamente sobre racismo estrutural e a necessidade de mudança institucional. Até Reinaldo havia encontrado seu caminho. Trabalhando na oficina do Sr. Joaquim, ele aprendia não apenas sobre motores, mas sobre recomeços. Certa tarde, ele cruzou com Blair na rua principal e, após um momento de hesitação, aproximou-se. "Nunca imaginei que estaria do outro lado da história", confessou, olhando para o chão. "Obrigado por não desistir da cidade. Nem de pessoas como eu." A jornalista Marlene Gama publicou uma série de reportagens sobre a transformação de Vale do Cedro, destacando como uma única pessoa podia despertar a consciência coletiva. O trabalho ganhou prêmios estaduais e trouxe visibilidade positiva para a cidade. June, agora gerente do Estrela do Sul, havia implementado uma política de tolerância zero contra a discriminação. O restaurante, antes palco de exclusão, tornara-se ponto de encontro para debates comunitários. Blair nunca quis ser heroína. Nas noites em que o peso da exposição pública a sufocava, ela olhava para a velha foto guardada em sua caminhonete, uma lembrança de que sempre lutara contra injustiças, mesmo quando ninguém estava olhando. A diferença agora era que sua luta silenciosa havia despertado centenas de vozes antes adormecidas pelo medo e pelo conformismo. Enquanto as luzes de Natal começavam a pontilhar as ruas de Vale do Cedro, algo maior que a festividade iluminava a cidade. A história de Blair Nascimento havia se entrelaçado com a própria identidade do lugar, transformando não apenas um incidente isolado em um restaurante, mas toda uma cultura de silêncio que perdurava há gerações. O Estrela do Sul, que meses antes havia sido palco de discriminação, agora recebia rodas de conversa semanais sobre igualdade racial. O Sr. Adalberto, surpreendendo a todos, cedeu o espaço gratuitamente após June confrontá-lo sobre seus antigos laços com os Falcões do Cerrado.
A jovem garçonete, agora gerente do estabelecimento, organizava os eventos com o mesmo cuidado que antes dedicava a esconder suas opiniões. Blair caminhava pela praça central quando Elias Barros a abordou. O delegado, com os ombros mais leves após romper antigas alianças, comentou sobre as mudanças na cidade. Nunca imaginei ver tantos jovens negros ocupando a praça sem medo, disse ele, observando um grupo que ensaiava uma apresentação cultural para a véspera de Natal. A ex-capitã sorriu discretamente. Não buscava reconhecimento, mas sentia uma satisfação silenciosa ao ver crianças brincando sem segregação nos bancos do jardim. Sua caminhonete, antes alvo de pichações, agora estava limpa, não por falta de opositores, mas porque a própria comunidade se organizava para proteger seus símbolos de resistência. Na oficina mecânica do outro lado da cidade, Reinaldo consertava uma motocicleta enquanto conversava com adolescentes sobre suas escolhas passadas. O homem que antes intimidava, agora usava sua experiência como exemplo do que não fazer. Sua transformação, embora incompleta, era testemunho vivo de que mudanças eram possíveis. Marlene Gama publicou uma reportagem especial sobre o caso, revelando como uma única mulher havia despertado uma cidade inteira. O texto destacava não apenas a coragem de Blair, mas também a rede de apoio que se formou ao seu redor. Pessoas como Edwin Tomé, que agora financiava bolsas de estudo para jovens negros da periferia. Nas vésperas do Natal, enquanto observava a decoração da praça, Blair tocou as medalhas militares que carregava no bolso. Nunca quis ser heroína, apenas existir com dignidade num espaço que tentaram negar-lhe. Mas entendeu que, às vezes, resistir é o suficiente para inspirar uma revolução silenciosa. Vale do Cedro ainda não era perfeita. Preconceitos centenários não desaparecem em poucos meses. Mas o silêncio havia sido quebrado, e vozes antes sufocadas agora ecoavam pelas ruas. A cidade finalmente desperta. Aprendia que a verdadeira força não estava em calar o diferente, mas em amplificar a diversidade que sempre existiu em suas entranhas.